Meus irmãos, bom dia. Nós tivemos falta de energia, estávamos pedindo a Deus que a energia voltasse e voltou. E estamos muito contentes e agradecidos a Deus por estarmos aqui nesta manhã de domingo. Não é da forma como gostaríamos. Nosso desejo é que hoje já estivéssemos aqui reunidos com a igreja, com os nossos irmãos presencialmente. Mas, infelizmente, ainda não temos condições de nos reunirmos coletivamente, presencialmente, e enquanto esse momento não chega, nós vamos estar sempre alcançando os irmãos em suas casas, em seus lares, e pedindo que os irmãos, nesse tempo de isolamento, não percam a sua fé, não se desanimem, não deixem que esse isolamento venha lhe trazer algum transtorno emocional, e o Senhor, Deus, esteja renovando as suas forças, esteja mantendo a sua fé ou aumentando a sua fé, para que você não sofra com essa crise que está se abatendo sobre a terra. Nós esperamos em Deus que em breve nós possamos estar reunidos, e cada vez que nós ligamos, falamos com os irmãos, há sempre aquela mesma palavra de saudade, sentindo a falta desse contato, e nós vamos orar para que em breve tudo isso possa ficar para trás. E eu gostaria de orar com você neste momento, nesta manhã de domingo. E desde já eu pediria que você pegasse a sua Bíblia, estivesse aí com a sua Bíblia ao lado, para acompanhar conosco, não só ver, ouvir, mas também participando das leituras bíblicas que nós vamos fazer nessa manhã durante a mensagem e vamos transmitir da Palavra de Deus. Vamos orar nesse instante. Feche os seus olhos comigo. Nosso Deus e Pai, queremos nesta manhã de domingo te agradecer por tuas bênçãos, te agradecemos pela semana que nos deste, mesmo sem muitas atividades, mas o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado com a tua graça, o Senhor tem nos abençoado. Queremos, Deus, neste dia e nesta manhã, orar pelos nossos irmãos, pelas famílias da igreja que estão em suas casas. Que o Senhor abençoe o teu povo, que o Senhor conforte o coração do teu povo, que o Senhor os fortaleça com a tua graça, que o Senhor esteja suprindo cada dia paz aos corações dos crentes, que o Senhor esteja suprindo as suas necessidades, que o Senhor esteja alimentando o teu povo com a tua graça e com a tua palavra. Ó Deus, não permitas que essa crise venha
afetar a fé do teu povo, que isso esteja servindo para fortalecimento, para que o teu povo, os teus servos, ao saírem dessa crise, saiam mais fortalecidos e com a sua fé revigorada. Abençoa, Pai, os enfermos, aqueles que estão acamados ou mesmo estão de pé, mas não estão se sentindo bem. Pedimos, Pai, que o Senhor cure as suas enfermidades, que o Senhor conforte os seus corações neste dia. Pedimos também pelo culto à noite que vamos realizar aqui, que o Senhor nos oriente, nos abençoe para que seja um culto alegre e de edificação para os nossos corações, mas acima de tudo que seja revertido em glória ao teu santo nome. Fala-nos, pois, ó Deus, nesta manhã, e abençoe o teu povo espalhado por toda a terra, que o Senhor conduza, que o Senhor sustente, que o Senhor proteja o teu povo em todo o mundo. Nós te rogamos, Pai, agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Só um momentinho. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho, no livro de Ezequiel, no capítulo 3. Ezequiel fica depois de Lamentações, o livro de Lamentações. Nós vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 3, do livro de Ezequiel, nos versículos 22 e 23. Nós vamos falar nessa manhã sobre manter comunhão com Deus, mesmo estando no vale da sombra da morte. Manter comunhão com Deus, mesmo estando ou mesmo passando pelo vale da sombra da morte. Ezequiel 3, versículos 22 e 23. A mão do Senhor veio sobre mim, profeta Ezequiel falando. A mão do Senhor veio sobre mim e ele me disse: levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, no vale, como a glória que eu vira junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. E então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé, e falou comigo e me disse: vai e encerra-te e tranca-te dentro de tua casa. Parece semelhante à realidade e à experiência que nós estamos vivendo. Ezequiel 3, de 22 a 24. Né? Então Deus pediu ao profeta que fosse ao vale, e aqui nós acrescentaríamos dizendo o vale do sofrimento, da dor, da provação, da experiência dura, enfim, o vale da sombra da morte. E Deus então pediu ao profeta que fosse para o vale, porque Deus iria falar com ele lá. É interessante, irmãos, que os defensores, simpatizantes, os protagonistas da teologia da prosperidade,
Eles acham que enfermidades, mortes, calamidades, desemprego são consequências do pecado. Eles dizem: você está passando por isso porque você deve estar em pecado. Pelo contrário, as experiências nos mostram que é mais fácil o crente se esquecer de Deus. Isso não é uma regra, é uma exceção, mas é muito mais fácil, há muito mais tendência do crente se esquecer de Deus nas épocas de prosperidade do que de necessidade. Vamos para o livro de Provérbios, capítulo 30, versículos 7 a 9. Provérbios 30, de 7 a 9, veja o que diz a palavra de Deus. Um pedido que o escritor, aqui não é um provérbio de Salomão, mas de Agur, que era filho de Jaque. Então, foi ele que escreveu esse provérbio. E olha o que Agur, o pedido que ele faz para Deus, capítulo 30 de Provérbios, de 7 a 9. 2 coisas eu te peço, não as negues, antes que eu morra. 2 coisas. A primeira: afasta de mim a falsidade e a mentira. Primeira coisa que ele pede para Deus. A segunda: não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que eu, estando farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Então, ele fez um pedido sábio para Deus. Deus, eu não quero nem pobreza, nem riqueza e nem pobreza, mas eu quero o necessário para a minha sobrevivência. É muito difícil para o coração humano fazer um pedido desse, porque geralmente a tendência humana é de querer sempre mais e sempre mais. É claro que as riquezas em si não são pecaminosas, mas o perigo está de como nós administramos as riquezas. Se Deus nos dá, como é que nós vamos agir com essas riquezas? Nós já temos visto e ouvido vários irmãos, Isso já aconteceu muitas vezes e eu já presenciei isso no interregno do meu ministério. Muitas vezes, membros de igrejas que antes eram pobres e quando eram pobres, eram dedicados, consagrados, fiéis a Deus. Mas com o passar do tempo, eles foram adquirindo bens, eles foram prosperando financeiramente, e na medida em que eles iam se enriquecendo, o tempo deles dedicado à igreja, a Deus, ia minguando, ia diminuindo. Chegava um tempo em que essas pessoas, elas não tinham mais tempo para os cultos, para estarem com os irmãos na igreja, porque os seus negócios absorviam todo esse tempo. E chegou um dia em que um pastor, conhecendo um desses irmãos, tendo um deles como membro de sua igreja, antes pobre, fiel,
a participante assíduo dos cultos, foi enriquecendo, foi ganhando fortunas e foi se afastando da igreja, desaparecendo, vinha uma vez ou outra. E quando o pastor foi visitá-lo, perguntou: meu irmão, por que você está faltando tanto à igreja? Antes, no passado, você era tão frequente, tão assíduo. Ele respondeu para o pastor: pastor, agora eu sou um homem de negócios, ocupado, atarefado com os meus negócios e não tenho quase tempo para ir à igreja. E o pastor então respondeu para ele: irmão, vamos orar para que Deus tire essa riqueza que Ele lhe deu, porque se Ele deu foi para você investir mais no reino de Deus e ser um membro ativo de sua igreja, mas já que essa riqueza está sendo um tropeço e impedindo você de servir a Deus, vamos orar para que Deus tire essa riqueza e você volte a ser aquele crente de antes. Irmãos, não é verdade que a riqueza em si, ela não é pecaminosa, mas nós temos que tomar cuidado de como devemos administrá-las. A Bíblia fala que o crente bem-aventurado é aquele que não depende de circunstâncias para ser fiel. Ele é fiel em toda e qualquer situação. E o apóstolo Paulo, ele teve que aprender essa lição, é uma questão de aprendizagem. Lá na carta que ele escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 11 e 12, olha o que Paulo fala aqui, irmãos. Ele diz, Filipenses 4, 11 e 12, ele diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. É uma questão de aprendizado, de aprendizagem. Paulo aprendeu, irmãos, ele se acostumou. Não que aquilo fosse bom para ele, mas ele teve que aprender. Quantas vezes ele passou fome nas viagens missionárias que ele fazia, quantas vezes ele adoeceu nas viagens que ele empreendia, quantas vezes, irmãos, ele sentiu falta de alguns bens materiais na sua vida, mas ele disse que aprendeu e não permitiu que nada daquilo afetasse o seu coração, afetasse a sua comunhão com Deus. E olha o que ele chega a dizer no versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Você pode dizer isso como Paulo? Você pode repetir comigo essa frase? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, irmão, o apóstolo Paulo, ele foi um homem bem-aventurado porque ele aprendeu, né? As riquezas não lhe tiravam, não lhe afastavam de Deus. A pobreza também
porque ele disse, eu aprendi, eu pedi para Deus condições de saber conviver, tanto com a pobreza, quanto com a riqueza. Irmão, é lastimável e até chocante a situação de certas pessoas em nossas igrejas que demonstram, irmãos, frieza, apatia, indiferença e superficialidade. E a Bíblia fala que Deus não se agrada desse quadro. Cristo não nos salvou para vivermos, irmãos, nesse estado de apatia, de indiferença. O crente tem que ser uma pessoa alegre, o crente tem que ser uma pessoa contagiante, ele tem que contagiar os outros com a sua alegria, não com a sua frieza, apatia ou indiferença, mas ele tem que estar cheio do Espírito Santo, de alegria, de gratidão, de gozo, e influenciar aos que estão ao seu redor. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 11 e 12, está escrito na palavra de Deus o seguinte, Provérbios 3, versículos 11 e 12: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende ao filho a quem quer bem. Quando Deus permitir a provação na sua vida, não desmaie, não murmure, não reclame, não se afaste do Senhor, não se distancie de sua igreja. Use essa provação como uma matéria de aprendizado, de crescimento espiritual, de maturidade espiritual. Irmãos, diante dessa premissa, é claro que Deus não vai abrir mão do vale onde Ele quer que nós passemos, o vale da sombra da morte, porque se na prosperidade o crente não se consagra, não se dedica, não se entrega mais a Deus, Deus vai fazer o contrário. Deus vai usar outro expediente de prova, de sofrimento, para nos chamar a atenção. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. No capítulo 8 do livro de Deuteronômio, você tem a sua Bíblia, abra lá comigo, Deuteronômio capítulo 8, verso 2, diz o Senhor: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Era o vale da sombra da morte daquele povo, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Versículo 3: ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor
viverá o homem. Agora o versículo 12 do capítulo 8, ele fala, para não suceder que depois de teres comido estiveres farto, na prosperidade, na fartura, depois de haveres edificado casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, verso 14, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Irmãos, Deus não permitiu o sofrimento e todos aqueles 40 anos que o povo passou no deserto. Isso não aconteceu por acaso. Não foi um erro de cálculo, nem da parte de Deus e nem do povo. Aquilo aconteceu de propósito, porque se em um ano, ou menos de um ano, aquele povo podia chegar à terra, e foi preciso 40 anos, ou foram precisos 40 anos, isso não aconteceu por acaso. Foi porque o povo não aprendia, não assimilava as lições, as advertências, as exortações de Deus. E o tempo foi passando, e a jornada foi se estendendo, porque Deus não queria que o povo chegasse à terra com estas mesmas atitudes. E olha que passaram-se 40 anos, e mesmo assim, o povo não aprendeu as lições que Deus lhes ensinava. E toda aquela geração de 40 anos para cima foi sepultada no deserto. Que tristeza, irmãos! Nem 40 anos foram suficientes para aquele povo aprender as lições que Deus lhes ensinava. E mesmo assim, morreu toda aquela geração como prova de sua desobediência. Irmãos, necessidades financeiras, enfermidades, tentações, mortes, são permitidas por Deus, e não há ocasião melhor, mais adequada para nós apreciarmos, para valorizarmos a comunhão com Deus, do que quando estamos vivendo no vale da sombra da morte. Nós que já fizemos visitas pastorais em hospitais, e com certeza os irmãos também que já ou estiveram internados ou fizeram visitas aos doentes, sabem muito bem do que eu estou falando. Sabem muito bem. Quando a pessoa está internada, hospitalizada, você chega lá, você não vê ninguém arrogante, falando alto. Você não vê ninguém ali disputando a riqueza. Você não vê ninguém ali com o seu coração orgulhoso. Estão todos ali com medo da morte, pensando em como escapar daquele lugar e sair dali o mais rápido possível. Isso prova, irmãos, que Deus permite o sofrimento para nos quebrantar, para nos chamar a atenção, para nos humilhar. Deus permite, sim, o sofrimento, e Ele nos leva, como levou o profeta, ao vale da sombra da morte, para nos mostrar quão frágeis, quão indefesos e quão impotentes
nós somos. Lembra de Adão e Eva, caído, prostrado, foragido, envergonhado, despido, apesar do medo e da vergonha, mesmo escondido, né? Ele, no fundo, aguardava com ansiedade o momento de Deus aparecer no jardim do Éden. Ele já havia caído em pecado. Mas olha, irmãos, ele se escondeu. Mas ele sentia a necessidade de que algo acontecesse na vida dele para que aquela comunhão fosse restaurada. Sansão, o outro personagem do Velho Testamento, do livro de Juízes, ele trocou a sua honra e a sua força pelo pecado que ele cometeu, desonrando a Deus e fazendo coisas vergonhosas. E agora, ao invés de ser um herói de Deus, um líder e um libertador do povo, ele se tornou um escravo, um palhaço nas mãos dos filisteus por causa do pecado. E foi preciso pagar com a vida, não havia necessidade dele ter um fim dessa forma. Graças a Deus que ele se arrependeu no último momento de sua vida, quando fez aquela oração, pedindo que Deus recobrasse as suas forças para destruir toda aquela gente pagã. Davi, outro personagem, outro exemplo, homem de Deus, ele descuidou-se e vergonhosamente naufragou, caiu a ponto de ter a sua comunhão quebrada com Deus. Foi preciso orar e pedir a Deus perdão e recobrar a sua comunhão com Deus, para que ele voltasse a ser aquele Davi de antes, aquele homem que conseguiu vencer um gigante, mas não conseguiu vencer os desejos de sua carne. O apóstolo João foi levado ao exílio na ilha de Patmos, na costa meridional da Ásia Menor. E olha qual foi o motivo de Deus ter permitido o apóstolo João a chegar àquele vale, àquele lugar ermo e deserto. No capítulo 1 de Apocalipse, versículo 9, ele fala: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Foi preciso Deus levar João àquele lugar para revelar coisas até então não reveladas, que são esboçadas no livro de Apocalipse. Deus faz isso, muitas vezes nos leva aos vales para nos ensinar e para que aquilo que nós aprendemos dele possamos transmitir para outros. O apóstolo Paulo, por experiência própria, ele fala: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Todas as coisas, inclusive o vale da sombra da morte.
Não podemos nos esquecer, irmãos, também da pessoa de Cristo, que passou pelo vale da sombra da morte. E o Salmo de número, o capítulo 22, é um salmo messiânico. Nós temos vários salmos messiânicos, ou seja, salmos que dizem respeito à pessoa de Cristo. E este Salmo 22 é uma alusão ao sofrimento e à vitória do Messias. E Davi escreveu, sendo usado por Deus. E no Salmo 22, versículos 15 e 16, olha o que Jesus fala aqui: secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte, cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam. Eram os inimigos que estavam ao redor dele. Traspassaram-me as mãos e os pés, posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Se o próprio Cristo passou pelo vale da sombra da morte, quem somos nós, irmãos, queremos evitar que passemos por este mesmo lugar? No vale da sombra da morte, é lá onde o crente mais deseja a presença de Deus. Como nós falamos, uma doença, uma enfermaria de uma clínica ou de uma casa de hospital, uma casa de repouso, a morte de um ente querido, uma calúnia que nós sofremos. Irmãos, são situações que nós encaramos como vale da sombra da morte. Pastor, o senhor disse que nós precisamos passar pelo vale da sombra da morte? Sim, por causa dos exemplos que nós já consideramos aqui, comentando, inclusive da pessoa de Cristo, que teve que passar pelo vale da sombra da morte para depois ser glorificado. O profeta, o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, abram lá comigo, capítulo 2, ele fala sobre a humilhação de Jesus e o exemplo que ele deixou para nós. Ele fala: tende em vós, versículo 5 do capítulo 2 da carta aos Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, o vale da sombra da morte. Mas Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja, irmãos, depois do vale da sombra da morte,
vem a glorificação, vem a exaltação. Deus nos honra, Deus nos premia, Deus nos galardoa, Deus nos dá os prêmios, depois que nós formos aprovados, testados, experimentados no vale da sombra da morte. Eu vi uma ilustração interessante de uma duquesa, pessoa nobre, né? Ela estava acamada, acometida de uma longa e dolorosa enfermidade, e uma vez ela recebeu a visita de uma dama da corte, foi visitar a duquesa, e agora ela estava às portas da morte, estava passando pelo vale da sombra da morte. Mas ela era uma mulher cristã, uma mulher que amava a Deus, mas estava ali, no leito de enfermidade, às portas da morte. E então aquela súdita dela, aquela dama da corte, veio visitá-la, aproximou-se do seu leito e disse: clame a Jesus que ele tire essa doença, que alivie o seu sofrimento. Sabe qual foi a resposta da duquesa? Por favor, eu não quero que Jesus me tire a única coisa que me faz ser parecida com ele. Entendeu? Isaías capítulo 53 fala que ele, Jesus, foi reconhecido, foi conhecido como homem de dores e que sabe o que é padecer. Homem, ele sofreu durante todo o interregno do seu ministério e culminou com a sua morte na cruz. E a duquesa então disse: essa doença que eu tenho, que está me ceifando a vida, é a única coisa que me faz parecer com Cristo, porque ele também foi conhecido como homem de dores. Um certo escritor chamado Thomas Chappell, ele disse: os crentes são semelhantes ao chá. Chá, sabe o que é chá? De tomar. Pois é, os crentes são semelhantes ao chá. Só adquirem força real quando lançados na água fervente. Você não pega a erva e engole seca, não é? Não. Para você então ter o chá, e esse chá ter efeito, ele tem que ser colocado na água e levado ao fogo e ferver, para depois extrair da erva os nutrientes ou os elementos que vão ajudar na sua saúde. Então, chá, para ter efeito, ele tem que passar pelo fogo. Irmãos, nós temos que ser crentes chás, né? Temos que passar pelo fogo para aprendermos aquilo que Deus quer nos ensinar. E concluindo, há crentes que aguardam uma oportunidade ou esperam acontecer uma bênção. Se Deus me der isso, ou fizer isso comigo. A exemplo de Jacó, lembra? Fez uma promessa para Deus: se Deus me ajudar nessa viagem, se eu for bem sucedido, se o meu irmão não me matar, né, Esaú, então eu vou dar o dízimo, eu não vou perder os cultos, eu vou ser um crente certinho, correto. Não, irmãos, o escritor de Eclesiastes fala que
é melhor não votar do que votar e não cumprir, porque Deus não se agrada de todos. Vamos ler 2 textos da palavra de Deus para encerrar. Jó capítulo 5, versículos 17 e 18. Jó 5, 17 e 18. Diz a palavra de Deus: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata, ele fere e as suas mãos curam. Está vendo? Não desprezes, não subestimam, não façam pouco caso da disciplina que Deus aplica em você e em mim. 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 19. 1 Crônicas 22, 19. Diz a palavra de Deus: disponde, pois, agora o coração e a alma para buscardes ao Senhor vosso Deus. Disponde-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a essa casa que se há de edificar ao Senhor, ao nome do Senhor. Irmãos, quais são os utensílios que Deus está usando, os elementos, as circunstâncias que Deus está usando para melhorar essa casa, que é o nosso corpo, e que é o templo do Espírito Santo de Deus. Pense bem nisso: comunhão no vale da sombra da morte. Nós poderíamos ter nos baseado no Salmo 23, onde o salmista fala, mas nós nos baseamos na experiência do profeta Ezequiel. E Deus pediu: vai ao vale, porque ali eu falarei contigo. Talvez os barulhos, talvez os negócios, as ocupações, como Marta, tão ocupada com os afazeres de casa que não tinha tempo para sentar-se e ouvir o mestre. Quem sabe você não tem tido esse tempo. Cuidado com a sua televisão, com a sua internet, que toma todo o seu tempo, a ponto de você não orar direito, não orar o suficiente, a ponto de você não ler a palavra de Deus. Cuidado, que Deus pode tirar tudo isso de você e levar você ao vale da sombra da morte, para ali você poder ouvir a voz de Deus e aprender o que Ele tem para lhe ensinar. Irmãos, que essa mensagem, que foi bênção para a minha vida, seja bênção para a sua vida também, e que o Senhor possa falar ao seu coração, e que você esteja aberto, os ouvidos desimpedidos para ouvir a voz de Deus e dizer como Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, e à noite, a partir das 19h15, estaremos aqui mais uma vez para estarmos em contato com você. Vamos orar nesse instante. Nosso Deus e Pai, te agradecemos pela tua graça, teu amor eterno. Te agradecemos pela tua palavra, por essas verdades tão necessárias para as nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, a ouvirmos a tua voz, que nós possamos, ó Deus, ser instruídos por ti,
E quem sabe não ser preciso passarmos pelo vale da sombra da morte, mas que nós aprendamos agora o que o Senhor quer nos ensinar. Mas se for preciso, nós iremos, levados por Ti, e lá no vale possamos, ó Deus, aprender as lições que Tu queres nos ensinar. Abençoa o Teu povo. Pedimos mais uma vez que o Senhor põe as Suas mãos sobre essa doença, essa pandemia, e, ó Deus, dissipa e nos dê as condições de voltarmos a abrir as portas do templo para nos reunirmos como igreja e podermos celebrar o Teu nome e proclamarmos a Tua glória às pessoas. Prepara-nos para o culto à noite, dá-nos a Tua paz, a Tua proteção no decorrer deste dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Até logo mais, a partir das 19h15.